Saudações a nossos amados pais espirituais, Melquisedeque e Lisbete. Toda honra a Cristo Lisbete, a única que nos dá a entrada à vida eterna. No sentido figurado e espiritual, existe a porta estreita, facilitando-nos a entrada para a vida eterna. Também está a porta larga, que é para o caminho espaçoso, por onde muitos entram e cujo fim é perdição e morte. Portanto, entrai pela porta estreita, que é Cristo Lisbete, porque estreita ou ajustada é a porta, e estreito é o caminho que leva à vida, e poucos são os que a acham. Mateus 7, versos 13 e 14. A porta estreita não é uma porta qualquer, senão que demanda que nos ajustemos à qualidade que somente pertence à vida eterna e à piedade, sendo poucos os que a acham, porque o caminho da imortalidade é muito valioso e requer o nosso esforço para entrar por ela. Se lê em João, capítulo 10, 9. Eu sou a porta. O que por mim entrar, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastos, se moverá com inteira liberdade, e sempre encontrará alimento. O significado de entrará e sairá é quando alguém é introduzido no ventre espiritual de Cristo Lisbete ao ouvir a única verdadeira palavra que vem do céu e nasce de novo pela vontade de Deus, que é crer nela. E assim é que os mortos terão vida eterna. Entrará no ventre e, quando nasça, sairá e achará pastos verdes, onde pode mover-se com liberdade. Seus pensamentos já não atormentarão, porque saberá como discerni-los e governar sobre eles, e sempre encontrará alimento, porque o pão do céu sempre estará com ele e não lhe faltará jamais. Essa é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, Melquisedeque e Lisbete, os que vivem em paz e repouso em sua mente todos os dias pela eternidade. Essa porta é Cristo Lisbete, a mulher virtuosa e mulher exemplar. Quem achará? Porque não é fácil achá-la. Bem-aventurados os que a acham. Provérbios 31, 10. Ao escolher essa porta estreita, estamos colados à videira verdadeira e somos esse povo que continuaremos alimentando-nos com pastos frescos e vivendo dias longos e prósperos, agradando assim a Deus Melquisedeque Lisbete. Dando seguimento à importante temática de Deus Mãe Cristo Lisbete sobre o pecado de Moisés no Jardim do Éden, podemos resumir o seguinte, com base no mostrado anteriormente. Um dos sinais importantes durante a segunda manifestação do Cristo contemporâneo é que durante essa era se manifestaria a crença em um só Deus, o monoteísmo. E devido ao monoteísmo perpetuado por Moisés, que tirou a Deus Mãe das mentes da humanidade, surgiria o apóstata e o anticristo, promovendo as ações da casta sacerdotal masculina como o eixo de seu ministério carnal. Se Moisés é o que iniciou o monoteísmo, então quer dizer que o que existia antes tinha que ser Deus como dois, o que agora nos foi revelado pela boca de Cristo mesma, que Deus sempre foi dois em um, pai e mãe, varão e fêmea.
Bom, Cristo sempre disse: o Pai e eu, um somos. E ela sempre esteve junto a ele. O pecado que Moisés cometeu no jardim do Éden, sua mente, foi negar a Deus como dois em um, porque se Deus sempre foi um, porque Moisés promoveria o monoteísmo? Cristo Lisbete já mencionou a perversa atitude de Moisés como o homem de pecado, ao ocultar o nome de Deus Mãe e a Deus como dois em um, usurpando seu trono. Ele ocultou a pessoa de Deus Mãe, a esposa de Deus Pai, Melquisedeque, assim como ocultou que Deus Pai é Melquisedeque, e usurpou o lugar dos dois como se fosse somente um e com um nome que não é o de Deus, contaminando com sua errada doutrina popular de um Deus solteiro, conhecida até hoje. Recordemos o seguinte: o juízo foi dado exclusivamente à esposa de Deus, dentro de seu povo, e ela sempre se manifestou como uma mulher de carne e osso. Portanto, levando em consideração a redação de Gênesis, onde implícita e explicitamente Moisés culpa a mulher de ter feito o homem pecar no horto, em sua mente, não é difícil ver o desprezo que a serpente antiga, sua mente carnal, sentiu pela pessoa do Cristo. Obviamente, não se submeteu às suas instruções, em outras palavras, não aceitou a sua ajuda idônea, que é Cristo, uma mulher. Em que consistia essa ajuda idônea? Em conhecer sua natureza espiritual através do Cristo, a doadora de vida eterna, que o levaria a herdar a terra prometida, ao passar para o outro lado do Jordão, reconciliando aos seus dois povos, que são a mente adâmica e a mente espiritual. Escrito está: o que não é espiritual não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e tampouco as pode entender, porque são coisas que têm que ser julgadas espiritualmente. Primeira carta aos Coríntios 2,14. Não sabe discernir entre o que é bom e o que é mal diante de Deus. Ai dos que chamam ao mal bom e ao bom mal, que têm as trevas como luz e a luz como trevas, que tem o amargo por doce e o doce por amargo. Por isso o Senhor se irou contra seu povo e levantou a mão para castigá-lo. Por isso Moisés não entrou na terra prometida, nem passou para o outro lado do Jordão. Ele viu essa terra de longe. Disse-lhe: te permiti vê-la com teus olhos, mas não passarás para lá. E morreu ali Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versos 4 e 5. Moisés não quis aproximar-se de sua ajuda idônea. Pelo contrário, substituiu sua autoridade com violência, arrogância, orgulho e altivez, matando assim ao seu irmão e ao resto do povo de Israel em sua mente, dando lugar ao que hoje conhecemos como a idolatria de sua própria imagem. Mas hoje, graças à nossa mãe e Deus, Cristo Lisbete, desenvolveremos neste escrito parte desse tema, que é outro ângulo do mistério da iniquidade. Segundo o relato bíblico de Números, capítulo 21, versos 4 ao 9, se observam as seguintes figuras. Número 1. Nos versos 4 e 5 de Números 21, vemos como o povo de Moisés, sua mente,
se desanimou, perdeu a paciência e começou a murmurar contra Deus. Começou a fazer perguntas contra Deus e exclamou: não temos nem água, nem comida, já estamos cansados desta comida miserável. Moisés se irritou contra Deus. Quando um filho de Deus quer servir a dois senhores, a Deus e às riquezas da mente carnal, a ordem do Espírito o incomoda e sua mente carnal vai devorando-o. Número 2. A serpente antiga está posta para provar-nos, se lê: o Senhor, Melquisedeque Lisbete, lhes enviou serpentes venenosas, figura dos pensamentos iníquos contra a ordem de Deus, para que os mordessem, e morreram muitos israelitas por terem tirado a vista de Cristo, que é a figura da serpente de bronze, a única que pode curar toda mordida da serpente antiga, figura da mente carnal. Números, capítulo 21, versos 6 ao 8. É profético e está no decreto divino. A serpente antiga, com pensamentos desobedientes contra Deus, atacará e morderá. Para isso foi criada, provando assim a criação de Deus. Número 3. Todo filho que faz algo que não é agradável a Deus tem uma nova oportunidade para retificar e deixar seu mau caminho. Moisés não permaneceu fiel às instruções dadas por seu Criador. Vejamos quais foram as instruções de Deus Pai e Mãe. Se lê em Números, capítulo 21, versos 8 e 9. Faça uma serpente ardente de bronze e coloque-a sobre uma haste, e qualquer que for mordido e olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E quando uma serpente mordia alguém, este olhava para a serpente de bronze e vivia. Se lêssemos esse relato na letra, seria incompreensível por olharmos de uma maneira mística. Mas hoje, Cristo Lisbete está presente e desnudou a pluma mentirosa, Moisés, pois ele quis pôr isto como algo místico, quando na realidade era em sua mente. Porque se Deus opera da maneira mística, como Moisés coloca, então por que Deus não apareceu ao faraó e falou com ele pessoalmente? Por que iria mandar um homem, o qual Deus sabia que ia falhar com ele? Isso nos esclarece que tudo o que está escrito na Bíblia, que pareça algo sobrenatural, na verdade aconteceu na mente dos homens. E neste caso, na de Moisés, quando o faraó disse: "E quem é o Senhor para que eu o obedeça? Nem conheço ao Senhor." É o mesmo que as virgens insensatas fazem hoje, ao negar saber quem é Melquisedeque Lisbete e ter que obedecer-lhe. Recordemos algo inviolável: Deus respalda o chamado de um filho seu, enquanto este permaneça fiel. Manifesta as intenções de seu coração, desnuda sua mente e julga com justiça e equidade. Antes da manifestação de Cristo Lisbete, Moisés tinha o império da morte. Ele é esse homem por quem entrou a morte em Adão, que é a mente terrenal de Moisés. Todos morriam, mas hoje, com Cristo Lisbete, todos somos vivificados. Nos entregou a vida eterna. Além disso, foi por culpa de Moisés que todas as gerações antigas não reconheceram a Deus Mãe. Portanto, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
foram apartados da presença da Salvadora, o Cristo que hoje nos adotou como filhos e tirou à morte os ensinamentos de Moisés, a senda antiga. Esclarecido todo o anterior, agora sim podemos ler com a sabedoria de Deus Mãe, Cristo Lisbete, a João, capítulo 3, versos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem, Cristo Lisbete, seja levantada, para que todo aquele que nela crê não se perca, mas tenha vida eterna. Nessa magistral série temática, aprendemos que a serpente antiga é figura da mente carnal ou mosaica. O deserto é figura da mente seca, sem Cristo Lisbete. E o Filho do Homem é figura do Cristo que iria estar presente fisicamente, da mesma maneira como nossa sanadora, quando fôssemos mordidos pela serpente. Hoje fica descoberto que Moisés foi um filho mal agradecido, um maquinador, um insensato, um feiticeiro e idólatra, porque depois de ter levantado a serpente de bronze em sua mente, que em sentido figurado representa Cristo Lisbete, cujos pés brilham como bronze polido, fundido em um forno e cuja voz é tão forte como o ruído de uma cachoeira, em poder e em majestosidade, não deu honra ao seu Criador, Melquisedeque Lisbete, para ser ajudado no caminho e assim não morrer, senão que fez tudo o contrário, se fez passar por Deus perante os demais. Foi aí quando esse povo, em vez de crer na esposa de Deus, o Cristo, para ser introduzido em seu ventre espiritual e nascer de novo para a vida eterna, já que essas eram as instruções, abraçaram a idolatria, crendo em uma imagem terrenal, a de Moisés, quem os levou à morte por causa da avareza de Moisés, não ouviram a verdade e foram guiados por uma mentira. E quando se menciona até, é porque Cristo é quem viria para tirar de Moisés o império da morte, até o dia em que Adão, Moisés, ou a serpente antiga, fosse exposto por Deus mesmo, iria reinar a morte. Mas depois reinaria a vida para todos os que creem em Cristo Lisbete. Se profetizou em Romanos 1:25, já que mudaram a verdade de Deus, que é tudo o que Cristo Lisbete nos ensinou, pela mentira, tudo o que se aprendeu ou se conhecia antes de ter escutado a Cristo Lisbete, na qual todos honravam e davam culto às criaturas, aos homens mortais, que não têm a verdade, antes que ao Criador, Melquisedeque Lisbete, o qual é bendito pelos séculos. Amém. Leiamos esta versão. No lugar da verdade de Deus, buscam a mentira e honram e adoram as coisas criadas por Deus e não a Deus mesmo, que as criou e que merece louvor para sempre. Amém. Moisés levantou seu próprio império da morte, causando a morte a todos os que lhe seguiram em seu errôneo caminho. A Moisés foi dito: faça uma serpente ardente. Eram instruções de seguir e obedecer em sua mente a Cristo, a rocha salvadora, sua ajuda idônea, e ao aceitá-la não cairia em sua ira e viveria eternamente, mas foi um desobediente e um murmurador. Essa serpente ardente é a mesma figura da sarça ardente, que é Deus Mãe, a quem Moisés presenciou em Êxodo 3:2. Se lê: e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou,
e viu que a sarça não se consumia. Deus Mãe não permitiu que Moisés se mantivesse próximo a ela, porque não estava limpo em sua mente. É importante saber que Deus Mãe foi levantada hoje e é fogo consumidor. O mesmo aconteceu com a serpente de bronze que foi levantada no deserto, o povo de Moisés. Mas ele, em sua mente, começou a se desanimar com a multidão de pensamentos desordenados. Começou a murmurar contra Deus Mãe. E é ali quando foi mordido por sua mente carnal e se manifestaram suas verdadeiras intenções de querer ser igual a Deus, porque não pôs sua esperança no Cristo. Simplesmente não creu nela. Pensou que sem ela poderia sobreviver bem, quando nada podemos fazer sem Cristo Lisbete, nossa ajuda idônea. Esta é a origem da idolatria a Moisés. Hoje, graças à sarça ardente, Cristo Lisbete, vemos a figura da idolatria mais clara na profecia de Daniel com relação à estátua de Nabucodonosor. Vejamos o conceito de idolatria: adoração indevida de humanos, seres viventes ou coisas, adoração tributada a deuses diferentes de Javé. Escrito está em Êxodo 24, não te farás imagem, ídolo, nem nenhuma semelhança, nem figura do que está acima, no céu, que ninguém tenha mais alto conceito de si que o que deve ter, por tão grande privilégio de ter recebido tanto conhecimento de Deus, em dar-nos a mente de Cristo Lisbete, nem abaixo na terra, a mente terrenal, nem nas águas debaixo da terra. O resto do mundo carnal, que não produz nada bom. Moisés fez tudo ao contrário. Correu para apresentar-se a si mesmo como Deus ante o povo de Israel. Levantou sua própria imagem no deserto, sua mente seca. Desde aí, o mundo ficou entenebrecido por Moisés, assim que ele desobedeceu a Deus Mãe com as instruções de dar a conhecer a ela no meio de seu povo. Aqui começou o engano do grande dragão, a serpente antiga, chamada também Diabo e Satanás. Até a manifestação de Cristo, nestes últimos dias, o povo esteve enfeitiçado por Moisés ao escutar os seus prodígios. A vara de Arão se fez serpente. Êxodo 7, versos 8 ao 13. Nas 10 pragas profetizou a morte do primogênito. Êxodo 11, 5. Se lê: morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se senta em seu trono. Quem se sentou no trono de Deus, fazendo-se passar por Deus? Moisés, com sua mente carnal, figura do faraó. Portanto, essa morte é a morte de Moisés, profetizada por Deus através dele mesmo. Sua cama foi comida de vermes. Outro prodígio de Moisés foi abrir o Mar Vermelho, figura de partir, de dividir a mente do mundo carne, para que crescem nele. Quando Cristo Lisbete nos chama para caminhar sobre as águas, que significa confiar nela e não duvidar jamais, que foi o que fez Moisés, duvidou e não confiou em Cristo, sua ajuda idônea. Leiamos a Romanos, capítulo 1, versos 22 e 23. Professando ser sábios, como Moisés e as virgens insensatas, se fizeram nécios e mudaram a glória do Deus
incorruptível, que é o Cristo imortal, Lisbete, que tem todo o conhecimento ou sabedoria de Deus, que te salva para não perecer jamais, em semelhança à imagem do homem corruptível, como Moisés e hoje em dia no edificador, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Mas chegou o tempo de destapar este plano de maldade. Se lê, certamente em outro tempo, não conhecendo a Deus, Melquisedeque e Cristo Lisbete serviam aos que por natureza não são deuses, Moisés e o edificador. Gálatas 4:8. Moisés, como o Deus deste século, escravizou ao mundo carne e religioso, como também acontece com o povo que segue ao edificador. Tendo esse panorama claro, agora vejamos a profecia que desnuda a idolatria escrita por Daniel. No verso 5 do capítulo 2 de Daniel se narra o sonho que Nabucodonosor havia esquecido por andar na vaidade de sua mente carnal. Respondeu o rei e disse aos caldeus: esse assunto o esqueci. Se não me mostrares o sonho e sua interpretação, sereis feitos em pedaços, e vossas casas serão convertidas em monturo, um monte de escombros. Quando um filho de Deus é alcançado pelos dardos de fogo do maligno, e lhe sobem contratações em sua mente, essa árvore cresce muito e se esquece do pacto do santo monte, da rocha que o criou. Moisés, como filho de Deus, era esplendoroso e perfeito em formosura. O ouro que brilha representa a um filho fiel, que é provado e sai livrado. Se lê em Jó 23:10. Mas ela, Cristo Lisbete, conhece meu caminho, me provará e sairei tão puro como ouro. Somente Deus Mãe, a quem foi dado o poder para julgar, prova ou refina o ouro. Ainda que Moisés fosse filho, sua iniquidade fez com que seu ouro perdesse o brilho, se escureceu por seu pecado. Ele era essa cabeça de ouro a quem Deus, Melquisedeque Lisbete, pôs à frente de seu povo na mente. Mas ao negar a esposa de Deus, essa maldade chegou a todos os confins da terra. Hoje, graças a Cristo Lisbete, sabemos que tanto o ouro quanto a prata, o bronze e o ferro são metais que são provados. Como vasos fomos formados por nosso Criador, Melquisedeque Lisbete. Obviamente, e sem lugar para dúvidas, a rocha ou pedra da salvação é figura exclusiva da esposa de Deus, Cristo Lisbete, a única autorizada para despedaçar, derrubar essa idolatria terrível da imagem ou estátua de Moisés ou de qualquer homem que trate de tirar a glória do verdadeiro Deus. Cristo Lisbete é essa pedra, Betel, casa de Deus, na qual Jacó apoiou a sua cabeça, foi sua ajuda idônea. É a pedra com a qual Davi venceu a Golias. Cristo Lisbete é a pedra que desprezaram os edificadores, a principal pedra do ângulo. Ela é a pedra da qual fomos cortados. Se lê, da maneira que viste, que do monte foi cortada uma pedra, a rocha, Cristo Lisbete, não com as mãos, a qual despedaçou, converteu em pó o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Daniel 2:45. Cristo Lisbete converteu em pó a idolatria e o errado ensinamento de Moisés se profetizou, pois pó és e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Deus, Melquisedeque Lisbete, agarrou em sua astúcia a própria serpente, a Moisés,
e utilizou para profetizar sua própria queda, o despedaçou pela ocultação, a negação, o esquecimento e o menosprezo feito com nossa mãe e Deus. Vejamos o cântico de Moisés em Deuteronômio 32:4 e versos 15 e 18. Cristo Lisbete é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são retos. Deus da verdade e sem nenhuma iniquidade nela, é justa e reta. Então, Moisés e toda a virgem insensata abandonou ao Deus que o fez, seu Criador, e menosprezou a rocha de sua salvação, a Deus Mãe. Da rocha que te criou, te esqueceste, Moisés e virgem insensata, te esqueceste de Deus teu Criador, Melquisedeque Lisbete. Amada Mãe e Deus, nossa rocha de salvação, hoje se cumpre esta profecia em nós, teus filhos. Para onde irei de teu espírito? E para onde fugirei de tua presença? Se eu subir aos céus, ali estás tu. E se no Seol fizer minha cama, eis que ali tu estás, porque em ti habita corporalmente toda a plenitude do Deus vivo para sempre. Não foi encoberto de ti meu corpo, no oculto fui formado e entrelaçado no mais profundo da terra. Meu embrião viu teus olhos, e em teu livro estavam escritas todas aquelas coisas que foram logo formadas, sem faltar nenhuma delas. Hoje, Deus, Melquisedeque Lisbete, levantou seu reino dos céus, a mente de Cristo Lisbete, e não será destruído jamais, nem será o reino deixado a outro povo, senão que permanecerá para sempre. Louvores e glória à única que pode revelar estes mistérios escondidos, a nossa ajuda idônea, a Deus Mãe, o Senhor dos Reis, Cristo Lisbete. Ouvimos, cremos e somos fazedores de sua vontade. Amém. Aleluia!